Compro lá, compro cá, gente. Eu compro não, eu uso a energia de que começou. Você nunca vai achar eu comprando briga com ninguém. Eu sou investidor, e briga não é comigo não. Quando chega no setor da justiça, o senhor recolhe os flaps. Por quê? Porque Espera um pouquinho. na aviação você faz pra pousar. Peraí, onde que tem comunismo desse mundo? Aonde? Aí você não viu o presidente Lula falando que agora temos um ministro que é comunista? Você perdeu essa? Não, mas a gente mora numa sociedade... Você perdeu. Agora sua memória voltou, não. Mas isso configura o regime. Agora você lembrou, dona Dora. Ué, claro que eu lembrei. Ah, claro, sua memória é boa. Você fez o quê? Antes de eu te falar, sua memória não foi refrescada, você falou onde que tem? Te contei, no Supremo Tribunal Federal. Ué. A senhora é uma pessoa mega ultra blaster bem-sucedida na internet. No ofício de influenciar pessoas. Portanto, tá com a vida e pode também ajudar muita gente desse jeito, né? Por que a política? O que é, numa hora desse? Por que entrar nessa coisa que não é a sua praia, né? Portanto, ou é? Olha, por que entrar? Eu acho que é a praia de todos os brasileiros. A gente é um país que tem 8 mil quilômetros de praia. Então, você pega aí 16 mil quilômetros de fronteira, metade do país é praia. É só você escolher ficar numa metade, onde é a metade que serve o povo. Eu, verdadeiramente, com a minha entrada na política, eu vou inaugurar um tempo novo. Sabe qual que é o tempo? Só quem resolveu a própria vida vai poder servir na política, para nunca mais pessoas como os baderneiros, esses sindicalistas que acabam tomando o governo e acabando com a estrutura educacional do país, criando um mau movimento de militantes e de pessoas que ficam falando todes, que ficam falando linguagem neutra, trazendo pornografia infantil para as crianças da escola, fazendo coisas absurdas. Eu que sou aluno de escola pública a maior parte da minha vida, eu sei que eu fui doutrinado para não ser ninguém na vida. A minha entrada na política é para mostrar uma nova era dessa política de filantropia, para ajudar. Eu não tenho um contrato com empresa pública. Eu, hoje, decidi parar com o que eu faço na iniciativa privada e quero mostrar um novo nível de gestão, de tecnologia, de humanidade, né? Coisas que eu já venho fazendo em vários lugares. Então, assim, não é um problema que eu escolhi, Dora, para falar que era um desafio para minha vida. Eu estou sendo ameaçado de morte. Eu sou hostilizado, né? Porque parece que só tem a extrema-direita, a extrema-esquerda não existe. As pessoas estão hostilizando com peso na rua porque eu sou uma ameaça. Ninguém hostiliza a para-choque de comunista, ninguém fica hostilizando quem não tem qualidades suficientes para chegar num cargo desse. Então, as pessoas realmente, elas estão preocupadas, eu estou sendo perseguido pelas máquinas. Ninguém nunca conseguiu liderar uma pesquisa, né? Saiu na Exame, saiu na CNN, saiu na Veritá. Eu descolado do pelotão e esse povo está desesperado. E a gente já conhece como é que eles fazem com as pesquisas. Então, assim, eu estou contra a máquina municipal, eu estou contra a máquina estadual, federal, sem dinheiro público, por opção própria, que eu poderia sair num outro partido que tem isso, mas eu quero mostrar que tem como vencer a eleição com o povo sem dinheiro público. Isso aí, para mim, é a legalização do mensalão. Eu não concordo com gastar 5 bilhões de um povo todo ano com eleição. Eu não quis me curvar para bandido. Eu poderia sair num grande coligação e vir com bandido de vício. Eu não quis. Eu não me curvei para esses caras. Eu estou sozinho. Deus e o povo, e a gente chegou aqui. E Quest e outras duas mostram o senhor oscilando para baixo, Ricardo Nunes e Boulos subindo um pouco mais, são as últimas duas, Datafolha e Paraná Pesquisas. São as pessoas que pagaram essas pesquisas? Não é nem essa questão a questão que eu queria abrir para o público, e já volto para você fazer a pergunta. O interessante é descobrir quem paga. Eu não paguei nenhuma. E sempre tem o interesse de quem está pagando a entrevista, o viés, a hora, o lugar que faz essa entrevista. Se você fizer na comunidade durante a semana, é o resultado. Eu estou fazendo todo dia, eu sei o que eu estou falando. E se você faz no final de semana, por exemplo, as pessoas durante a semana estão trabalhando e no final de semana elas estão lá. O resultado é diferente. Então, assim, é só para dar uma mexida no cenário. Na última eleição, e eu termino, na última eleição para governo, o Tarcísio, que não estava com a máquina na mão, ele foi até o final colocando o Haddad em primeiro. Quando o Haddad concorreu com o Bolsonaro, mostrava ele com 45 o tempo inteiro, segundo turno, cenário, criando um cenário que não existe, que nós vamos acabar com a eleição no primeiro turno. Aí o que aconteceu? Bolsonaro com 39, Haddad com 45. Tomou um cacete, foi 10 milhões de diferença o Bolsonaro foi eleito. Cuidado com pesquisa, porque é para manipular a opinião pública, lembra sempre disso. Mas, é só isso, candidato, essas pesquisas mostram o senhor subindo, né? Mostraram o senhor subindo bastante desde o início da campanha, né? Esse é um movimento, uma tendência que a gente acompanha nas ruas, nas redes, em todo lugar. Essas pesquisas também apontam, e todas as campanhas trabalham com elas, para um aumento da sua rejeição. Todas as campanhas fazem isso. E coincide justamente com o movimento que se intensificou depois do 7 de setembro, em que Bolsonaro fez duras críticas ao senhor, dizendo que o senhor faz palanque às custas dos outros. Silas Malafaia comprou uma briga pública com o senhor nas redes sociais. Pastores pedem voto para o Nunes em templos e também há uma campanha maciça, e acho que é isso que o senhor se referiu na televisão, associando seja a PCC ou recordando vídeos antigos que o senhor faz críticas à igreja evangélica, a Salomão, principalmente. Como é que o senhor vai responder a isso, a esses ataques coordenados? O senhor bateu no teto? Bati no teto. Eu não tenho teto. Eu sou dos movimentos sem teto para ganhar essa eleição, né? Então a gente é dinâmico. Já falei muita besteira na vida, acho que 2 vezes eu repeti no mesmo erro. Eu já errei, sim. Esses bandidos estão concorrendo comigo, nunca erraram. Bolsonaro, tá de parabéns, capitão, apoiando um cara que falou hoje que vai demitir funcionários e apoiando o aborto, aquilo que você falou para nós, que você não apoiava.
Você que é católico, o Nunes falou que é católico, apoia aborto. Tem uma norma do Vaticano falando para não votar. Presta atenção, você que é católico. O Papa editou uma norma na igreja. 700 milhões de membros no mundo todo. Não votem em abortistas. Valeu, Nunes, não vai dar certo. A fala sem contexto é fácil. Eu quero ver você assistir 10 mil horas de conteúdo meu. Por exemplo, o Salomão é alguém que eu respeito e cito em todos os meus treinamentos. Agora, pegar algo sem contexto para vir fazer graça, faz o seguinte. Hoje, o próprio Metrópolis mostrou o vídeo que o Bolsonaro compartilhou e eu postei. Dá uma olhada nos comentários. Mas, candidato... Vai entrar lá no Instagram do Malafaia, tem 70... Lá, geralmente, tem 500 a 1000 comentários. Ele fez 9 vídeos ao meu respeito. Tem 70 mil comentários, 90% destruindo a conduta dele. Eu entendo o seguinte. Desespero eleitoral. Haddad está falando de mim, Lula está me processando. A máquina é contra mim. Eu só tenho... uma coisa, nem as minhas redes sociais eu tenho, nem elas, eles tiraram. Infelizmente, Bolsonaro se curvou pro Centrão aqui, sacou o Salles aqui, abandonou o Ramagem no Rio de Janeiro, tirou o Gustavo Gaia que ia ganhar a eleição lá em Goiânia por conta de combinado, porque o Centrão realmente entrou nessa seara. Canalhas então... inclui Bolsonaro? Não, canalhas é todos aqueles que estão mentindo a meu respeito, me atacando, perdendo o brilho, na verdade, sendo ingratos, porque eu investi e apoiei as suas campanhas, tanto do Tarcísio e de todos. Eu sei que vocês estão desesperados tentando acordar um defunto todos os dias. Todos os dias vocês querem levantar um defunto chamado Bananinha, mas não vai adiantar e depois vai ter que todo mundo apoiar aí o Pablo Marçal, porque venceu a eleição no primeiro turno, sem a ajuda de vocês. Candidato, por que o senhor está poupando o Bolsonaro até agora? Se ele tem poupando, não, acabei de falar que ele curvou. Não, você acha que você não entendeu o que eu falei. Mas o senhor não está fazendo ataque direto. Não, mas eu não preciso atacar ele agora, ele não está concorrendo à eleição, hein? Qual que é a eleição que ele está concorrendo? Mas ele apadrinha um candidato e ele faz, não, o voto dele é um contra o senhor. O voto dele é um e é em Brasília. Aqui em São Paulo é outro jogo. Eu estou numa cidade que ele nem faz parte do jogo. Inclusive, o Tarcísio perdeu a eleição aqui e o Bananinha fica escondendo o Bolsonaro nas comunidades por conta da pandemia. Então tem uma situação assim que eles não sabem o que fazer com o Bolsonaro. Mas vai firme aí, Bolsonaro, vai dar tudo certo. Candidato, como que seria a relação do senhor ser eleito com a Câmara Municipal? São 55 políticos, né, lá? E nenhum do PRTB. Que bom, né? Agora você vai ver quantos que terão, né, por conta da minha ascensão e como que eu vou compor cada um desses vereadores aí no governo. Os que estão aí estão de parabéns, não são os mesmos que estarão no próximo ano. A gente se vê dia 6 de outubro, vou me conectar com vocês e a gente vai governar junto essa cidade. Por favor. Como o senhor pretende 3 vezes mais do que o Banana deu conta de fazer. Não, mas só um minutinho, mas mesmo assim, a gente está no menor índice de desemprego dos últimos 10 anos e o CAGED aponta que há um déficit de 499 mil empregos, tem 499 mil desempregados em São Paulo. Mas vai criar um êxodo, então, você vai atrair gente, todo mundo de todos os estados. Você não está fazendo a conta dos desempregados profissionais. Eu quero entender o seu cálculo. Tem muita gente desempregada profissionalmente, ganhando alguma coisa com isso. O senhor está falando dos programas de governo, de transferência. A gente tem jovens, esses jovens nem, que não estudam nem trabalham, e a gente é o centro desse país. Tem 38 cidades. Quando você faz uma conta dessa, você ignora as pessoas que moram em volta. Você não pode fazer essa conta para a cidade de São Paulo. Porque grande parte dos empregos, de 20% a 25% dos empregos, são de pessoas que estão do lado de fora. Desemprego profissional, jovens nem. E o que a gente parou de crescer, porque a cidade de São Paulo parou de crescer. Se você olhar para o orçamento, em 2016 era menos de 50 bilhões. O orçamento está crescendo e a cidade não está aumentando. Não está aumentando a energia da cidade, está aumentando o imposto. Mas você está sugerindo um crescimento em escala exponencial. São Paulo acompanha o crescimento do Brasil. É por isso que o cinturão é do lado de fora, é nas periferias, porque nas periferias suporta isso aí. Eu vi lá no seu plano de governo que o senhor escreveu da seguinte maneira: no lugar de escolarização haverá educação. O que isso significa? Escolarizar é pôr todo mundo para pensar igual, que o Lula é um herói. E na educação é tirar o teto para as pessoas pensarem e prosperarem. Então, por exemplo, se eu ensino inteligência emocional, vai cair o homicídio no país. Por quê? Porque a pessoa que tem inteligência emocional, ela vai fazer as contas e falar, não compensa, eu posso engolir esse sapo, ir embora e deixar essa pessoa que está chateada com alguma coisa e não matar ela, por aí. Na educação financeira, a Europa, mais de 70% dos europeus investem no mercado financeiro. Os americanos, mais de 50%. Brasileiros, 3%. 3. Significa toda a grade de currículo. Não precisa não, continua com a grade e coloca complementar. De milagre ali para levantar o defunto, não vai conseguir. Mas tá bonita a sua lealdade a ele. Se o senhor apoia tanto ele, por que ele não consentiria em ter o senhor como prefeito, por exemplo? Ele não tá com problema comigo, ele quer que termine os acordos, porque se ele não apoia o Nunes pode estragar a questão da privatização da Sabesp, é simples. Olha só. Se ele virar agora, ele pode cancelar e acabou o jogo. Isso já foi autorizado pela Câmara dos Vereadores. Ele pode voltar atrás. A Sabesp já foi. Ele pode voltar atrás. No medo dele do prefeito ser o Boulos, ele tem medo. Ele dorme, eu tenho medo. O Boulos mesmo teve aqui essa semana e falou, não tem mais o que fazer, tá feito. Não tem o que fazer. O poder discricionário do prefeito é assustador. Se ele quiser cancelar isso, ele ingressa na justiça e cancela. Não tem. Olha só, Oxe, não tem como. Vamos lá. Justiça, porque a sua capacidade de comprar briga parece que é infinita. Só não tem medo de comprar briga. Eu compro lá, compro cá. Eu compro não, eu uso a energia de quem começou. Você nunca vai achar eu comprando briga com ninguém. Eu sou investidor e briga não é comigo não. Como não é comigo? Não é comigo não. Briga é coisa de gente que não entende do jogo. Faz enfrentamento, chama de canalha, isso e aquilo. Agora, quando chega no setor da justiça,
o senhor recolhe os flaps. Olha, Por quê? é porque Espera flap, na aviação, você faz para pousar. Peraí, você entendeu perfeitamente. Eu estou explicando. Entendeu perfeitamente. Recolhe, recua e ameniza. Por quê? Há um calcanhar de Aquiles na sua estrutura, na sua vida, na questão da justiça? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que a Corte Constitucional, o nome é Constitucional, a Suprema Corte, ela está politizada. Eu sou jurista, para quem não sabe, e a minha opinião, juridicamente falando, é que está politizada. Temos um Congresso Nacional fraco de joelhos para essa Corte. A Corte, além de estar politizada, que é papel do Executivo, está também legislando. Então fica o meu recado aqui para a Corte não se curvar. Agora, eu sou um candidato a prefeito de São Paulo. 2022, cancelaram minha candidatura a presidente do Brasil. Eu arreguei? Não. Fui lá, me alistei de novo, fui candidato a deputado, fui eleito. Só que aí derrubaram o partido. O que acontece aqui no Brasil? Pessoas com meu perfil são praticamente proibidas. O que é meu perfil? Qual perfil de alguém libertário, que vai gerar emprego, de empreendedor, de tecnologia, que não está fazendo uma campanha em primeiro lugar sem gastar nenhum real de dinheiro público. Eles ficam loucos, eles têm ciúme de dinheiro coletivo. Qual a sua opinião jurídica, então, já que o senhor é jurista? Qual a sua opinião jurídica do ministro Alexandre de Moraes? Tem que apurar todos os casos, pegar aquilo que foi colocado na Folha de São Paulo e apurar 100% daquilo. Inclusive, se eu tivesse rabo preso com o Alexandre de Moraes, eu jamais postaria um vídeo do senador Cleitinho chamando a responsabilidade para ele e cobrando os senadores que ainda não votaram. Mas porque essa é uma pauta prioritária da direita, o impeachment de Alexandre de Moraes. Não, da direita não, isso é do Bolsonaro, do Malafaia. Então não é sua pauta? Não, da direita é uma coisa. Eu estou perguntando se da direita é combater aborto, linguagem neutra, defender propriedade privada, a liberdade. Então essa é uma pauta censura. Não, calma aí, deixa eu te ajudar, porque você não é de direita, você não sabe. Pedir anistia. Eu sou jornalista, eu não tenho que ser de lado nenhum. Se fosse verdade o jornalismo, a gente não ia ter jornalista esquerdista, que é mais de 90%. Eu queria que todo mundo fosse igual a você, então. Jornalista, pra mim, ele não tinha que ter lado, ele tinha que governar sobre as emoções dele sem entrar em lado nenhum. Mas não entra em lado, é fazer Alô, Silvio Santos, saudade do Silvio Santos, que falava que... Gostei que o senhor tirou o boné. Ele falava que jornalista não tinha que enfiar a opinião dele. Tirou até o boné. Eu mandei um salve aqui pro Silvio Santos. Eu entendi. Mas vamos voltar à pergunta. Na pauta da direita, estava boa essa conversa. Estava boa essa conversa. Vamos lá, continua. Já terminei a resposta. Então essa pauta não é a sua pauta. Não, a pauta não é uma pauta que o senhor apoiaria. Vocês têm que entender o seguinte, a pauta da direita é o conservadorismo, é a família, é a prosperidade, é a fé, é o trabalho, é combater o comunismo. O comunismo é uma praga que vem da Segunda Guerra para cá, meu Deus, instaurou na América Latina inteira e nós estamos revertendo com o Milei na Argentina, com o Bukele em El Salvador. Estávamos combatendo com o Bolsonaro, mas por falhas dele... Comunista também, Bolsonaro? Não, ele estava... Bolsonaro. Vai devagar, não, mas aí estamos revertendo... Estamos, ele tem comunismo desse mundo? Aonde? Você não viu o presidente Lula falando que agora temos um ministro que é comunista? Você perdeu essa? Não, mas a gente mora numa sociedade... agora sua memória voltou, Dora. Mas isso é um regime, configura um regime. Tá bom, agora você lembrou, Dona Dora. Ué, claro que eu lembrei. Claro, sua memória é boa. Você fez o quê? Antes de eu te falar, sua memória não foi refrescada, você falou, onde que tem? Te contei, no Supremo Tribunal Federal. Ô, candidato, como é que o senhor explica esse eleitor meio a meio? Não, eu sei muito bem, não. Se quiser, eu posso te falar. A Marta Suplicy, que era secretária do Dória, do Dória também, né, que é o mesmo governo que não acabou até hoje, era secretária de quem? Do Nunes, ela é comunista. Aldo Rebelo, comunista, secretário de quem? Do Nunes. Soninha. É o quê? É comunista. Comunista declarado. Bom, temos o comunismo aqui no Brasil. Não, temos não. A gente precisa empurrar para fora daqui. A gente vive numa sociedade capitalista. Vocês não entendem, vocês não sabem o que é capital. Não é fantasma não, é porque vocês que vivem dando notícia não entendem o que está por trás desse jogo. Você sabe o que é Foro de São Paulo? Já estudou? 133 agremiações políticas? Já estudou ou não? É a mesma coisa que é o CEPAC do outro lado que o senhor teve agora em Santa Catarina. É um fórum conservador. Não é um fórum conservador, não é um fórum de dominação da América Latina, não. Não é para mudar a pauta, não é para destruir família. Ali é o contrário. E que você tem o projeto 2025 do Trump. Se você acabou de falar do CEPAC, significa que você acabou de assumir que tem um Foro de São Paulo. Candidato. É lógico que tem um fórum. Então pronto, então a gente está aqui instaurado. Eu só estou dizendo que isso não representa um perigo, um risco de instaurar um comunismo no Brasil. Não representa não. O bebê que está na barriga de uma pessoa, se os comunistas mandarem aqui, vai matar o bebê lá na barriga sem defesa. Claro que não. Calma, se o comunista, se a gente deixar Boulos entrar, descriminalização de droga, é o que ele prega a vida inteira, só que agora ele tá o santo, o Lulinha Paz e Amor. Aqui, pra você, o M, ó, aqui você não senta essa bunda sua na cadeira de prefeito aqui nunca. Calma aí agora, deixa eu falar. É a resposta aí. Deixa eu terminar. Já que você falou que não tem o comunismo, vamos brincar que não tem o comunismo. O líder mor do comunista tá chegando no fim do reinado dele, que é o Luiz, o CEO da República. Ele já falou de regular vocês não falam nada. Vocês serão regulados se o comunismo for implantado aqui. O comunismo é lindo para chegar, mas ninguém consegue tirar. Tenta tirar lá. Tem 50 países tentando derrubar quem? O cara da Venezuela, aquele comunista. O que está acontecendo? Ele com voto impresso. Não mostra o negócio, não mostra o comprovante. 50 países estão mandando ele mostrar o negócio e ele não sai, já passou de mês e a gente está calado. Essa que é a democracia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, não é brincadeira. Eu já publiquei mais de 60 livros, um deles é a destruição do marxismo cultural. Esse povo está há mais de 100 anos comunizando o Ocidente. Vai lá no mundo árabe para você ver se esse povo cai nessa conversa fiada.
Vai no povo de Israel para ver se o povo de Israel cai. Árabe, israelita. Vai no povo japonês que tem cultura para ver se cai. Só a gente que cai nesses papos furados. Esses caras ingressaram dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica. Quem é evangélico católico sabe o que eu tô falando. Estão mudando as nossas bases. Nosso povo é um povo tradicional. 63% da cidade de São Paulo se declara em pesquisa como tradicional. Não faz sentido a gente entregar isso pra esses caras. Adora vir aqui pra mim. Aqui não tem comunista. Eu refresquei a memória dela. Do nada voltou. Do nada voltou. Do nada, na hora que eu falei do ministro, opa, não, tem ali. Aí eu falo do secretário, apareceu. O candidato a prefeito também. Quando sou mal, isso chama consórcio comunista do Brasil, aonde você não tem vez. E se você prosperar, você vai ser empurrado daqui, igual a Venezuela fez. O que é o motivo? Todo comunista faz. Tira o armamento da população para falar, não, vocês não são maduros o suficientes para isso. Nós queremos controlar a gravidez de vocês, nós queremos controlar os meios de comunicação de vocês, nós achamos se tá certo ou errado, a sua rede social é a gente que define, nós vamos derrubar tudo e vocês vivem batendo palma. Eu não vou bater palma. Eu poderia ir embora para outro país, mas o país que eu amo é esse, é aqui que nós vamos resolver. Propostas, candidato. Faltam 20 minutos. A proposta é tirar os comunistas desse país. Caiu o celular, candidato. Você não pisa, quase pisou. Eu queria perguntar qual será a proporção de mulheres no seu secretariado? Não sei definir, vai passar num processo seletivo. Mas é importante ter mulher? É, a minha vice é mulher negra da Bahia e vocês nunca falaram dela. Vai ter filtro ideológico para essa seleção? Se a pessoa foi idiotizada, tá fora. Como é esse processo seletivo? É prova? Primeiro, indicação de competência política e depois vai passar na imersão. Se suportar ouvir a imersão, a gente conversa. Por que os rios estão gastando bilhões desde a década de 90 e não termina? Claramente alguém está ganhando com isso. Eu posso até morrer de estar falando isso aqui, só para você entender. Quando alguém, um parasita, encosta na máquina pública e ninguém sabe, ninguém tá ali combatendo, ele fica ali fingindo que tá limpando com as balsas, aí todo final de semana dá aquela limpada, aquilo ali é uma enrolação. Eu vi até que o senhor se compromete a limpar definitivamente o Rio Tietê. Se o Tarcísio não fizer isso com a Sabesp, nós, o povo da cidade de São Paulo, que temos 47% do contrato da Sabesp, nós vamos sair, vamos criar uma empresa nossa da cidade para fazer isso. Eu tenho certeza que ele não vai querer ver uma brincadeira dessa. Candidato, acho que esse momento é importante dizer sobre a segurança pública. O senhor chegou a dizer que iria triplicar a GCM, mas não vai conseguir. Por quê? E qual vai ser o objetivo? Não vai conseguir, não. Depois da viagem ao Salvador, que a gente tem que ter uma humildade de tirar o chapéu pro Bukele, hein? Bukele. E o ministro Gustavo, vocês criaram uma coisa que não tem lugar nenhum no mundo. El Salvador, até sexta-feira passada, tem... Isso é um sonho, cara. Nós vamos viver isso aqui nesse país. Vai ser a última geração do crime aqui. 695 dias sem um homicídio. O que esses caras fizeram? Esses caras revolucionaram a segurança pública e a educação e foram abruptos para resolver isso. Aqui no Brasil a gente precisa dos 3 poderes e do poder auxiliar, que é o Ministério Público, para fazer isso. No plano de governo vai ter um anticrime. A partir do dia 1º de janeiro nós vamos entrar num jejum aqui de crime nesse país, nessa cidade de São Paulo, provando para o país que tem como resolver isso. Injetando emprego, já vai cair a criminalidade. Colocando tecnologia e tendo certeza que estão sendo vigiados, vai cair a criminalidade. E certeza da punição, amigo, eu quero ver quem entra nessa. Isso incluiria a estratégia para lidar, por exemplo, com facções criminosas como o PCC? Sim, aí o que a gente tem que fazer? Como jurista agora, vamos para a aula de direito. Nosso Código Penal é de 40. A nossa LEP está desatualizada também, que é a Lei de Execução Penal. O que a gente precisa? A gente precisa colocar penas duras para quem é de facção criminosa. Foi isso que a gente aprendeu lá. As pessoas vão entrar num pavor de fazer parte de facção. Hoje o Brasil tem 30 facções criminosas. Esse bananinha desse prefeito aí tem coragem de falar que eu tenho vínculo com o PCC? Por que você não fala que você vai ser duro com os caras? Por que você não tira os contratos de quem é do PCC daí, da Prefeitura de São Paulo? Porque você é conivente, você é um banana, você não é homem pra sentar nessa cadeira. Que resposta que o senhor dá a essas acusações sobre vínculo com o Não PCC? tem nenhuma ligação com esse povo, é zero. Nunca toquei em nada de ninguém, não tem acordo com ninguém. Pelo contrário, nós vamos bater de frente com esse povo. Acabou. É que tem muitas pessoas no seu partido, inclusive Leonardo Avalanche, presidente do PRTB. Mas são pessoas que convivem com você. Comigo não, convive comigo não, eles são do partido. O partido deve ter 50 mil pessoas. O senhor estava na semana passada numa agenda com Não, mas o Leonardo Avalanche não tem ligação com eles, não. Ele pegaram um áudio dele e mas ele está sendo investigado. Estava dizendo que o motorista dele tem contato com o Piauí, que é uma liderança aí, conhecida vamos apurar. do PCC. E, de novo, Avalanche, se você dever, pague. Acabou. Não é nem sobre isso a minha pergunta é outra. O senhor foi para El Salvador, eu quero entender por que El Salvador. Eu entendo que o índice de criminalidade caiu muito ali, mas o presidente Bukele se define como o ditador mais cool do mundo. O país vive há mais de 2 anos no estado de exceção. Tem uma cena famosa do Bukele entrando no parlamento de El Salvador, acompanhado por militares, sentando na cadeira da presidência do parlamento. É esse tipo, tem um encarceramento em massa, maior índice de encarceramento proporcional do mundo. É esse modelo que o senhor quer adotar? Lá acabou a Cracolândia, parou de ter morador na rua, o povo está feliz, a energia de lá parece do Éden. Te convidei lá. Não, a economia de lá ainda é uma das mais atrasadas da América. Mas por quê? Não resolve tudo de uma vez. Resolveu a criminalidade, que é o item número 1 do paulistano. A cada 3 pessoas estão aqui, já perdeu o celular. Imenso, vivendo um estado agora vamos lá, você está falando com o prefeito. Não, encarceramento em massa não, fez o presídio, eu estive lá no presídio. O presídio... De mais de 40 mil pessoas. 40 mil pessoas, mas lá tem 7 milhões de pessoas. O El Salvador é mais ou menos do tamanho do estado de Goiás. Olha a proporção disso. Pois é, aqui no Brasil tem 1 milhão de pessoas presas, mais ou menos, e mais 1 milhão para ser preso. O prefeito de São Paulo vai estar preso. Você quer botar todo mundo na cadeia? Então? Eu não, o prefeito não faz isso. O Bukele foi prefeito, ele veio de redes sociais igual eu, ele foi prefeito igual eu e virou presidente da República. Então o senhor se inspira nele. Não, me inspiro não.
Todos os 196 países do mundo têm que sentar e pegar... Calma, deixa eu responder. Tem que entender os erros que ele cometeu e não cometer. Vou te adiantar aqui como prefeito como não cometer os mesmos erros. Ao invés de encarcerar todo mundo, esporte, educação esportiva para as crianças desde pequeno, tratando causa. Emprego, e aí usa tecnologia. Sabe qual é o problema do bandido aqui em São Paulo? Ele tem certeza que ele não vai ser punido. E a gente tá com esse problema. Na eleição agora, todo mundo aí fazendo show para mostrar que tá punido, mas a gente tem uma situação na cidade que não tá indo pro confronto. Vocês estão criando um monstro chamado PCC, que esse negócio tá tão grande na cabeça de todo mundo que ninguém tem coragem de agir para não perder a própria vida. Porque no final das contas, somos pessoas servindo pessoas dentro do serviço público. E ninguém tem peito de aço. Agora, já que colocaram tanto da minha conta falando que eu sou de PCC, eu sou o único que tem coragem de falar isso. Não tem como. Tem que combater o crime organizado na cidade de São Paulo, sim. E eu vou te falar, com tecnologia é mais fácil, não tem como correr. Tecnologia pega tudo. Olhares humanos podem ser corrompidos, a tecnologia vai pegar. Não tem como não pegar. A favor da legalização do jogo no Brasil, de cassino? Cara, pela maturidade do povo, tá um negócio assustador, tá comprometendo o varejo. Eu jogaria no item de fazer estudos, porque o que esses caras das apostas estão fazendo, eles tiraram do varejo brasileiro 50 bilhões. Isso é porque 17% das pessoas que têm Bolsa Família, eu vi uma análise, 17% das pessoas que têm Bolsa Família estão jogando. O cara não ganha quase nada e tá jogando. Ou seja, o povo tá ficando louco. Então a gente não tem maturidade. Um povo que não investe, não tem educação financeira, usando Bolsa Família para jogar, e a gente tá afetando o varejo. Os grandes varejos estão recebendo esses sinais. Eu acho que a gente tinha que provocar um estudo antes de fazer isso, porque o povo brasileiro tem problemas seríssimos com isso. Olha